Pessoal, alguém de vocês já se perguntou o porquê a economia do Brasil está totalmente baseada em uma crise hoje em dia? Porque a crise no Brasil afeta a gente, o tanto de congestionamento, uma precariedade imensa no transporte público? Bom, e se eu falar agora para vocês um negócio extremamente estranho? Que todos esses pontos se interligam em um conteúdo só. Vocês acreditariam em mim? Bom, neste vídeo eu vou explicar para vocês um pouco sobre todos esses fatos e juntar eles e linkar em um lugar só. Eu sou Gustavo Dias e hoje eu vim falar para vocês sobre mobilidade urbana no Brasil. O movimento é a chave de um país. E eu queria começar fazendo uma simples pergunta. Porém, e quando tem um congestionamento? E quando o país para? Certo? Essa é a pergunta que muitos brasileiros fazem quando estudam mobilidade urbana. Lembrando que é um assunto que é estudado todos os anos no nosso governo. Só para vocês terem noção da grande importância desse assunto, o Brasil perde 269 bilhões de reais pelo simples congestionamento, que não é tão simples assim para parar para pensar. Bom, e por conta dessa perda de dinheiro imensa, nós podemos, por em várias situações, podemos situar a precariedade no transporte público, que, como por exemplo a lotação, também podemos citar a falta de limpeza e falta de investimentos, ok? Vou agora passar algumas informações que serão necessárias para a minha explicação sobre mobilidade urbana. Em 2018 e em 2030 vai ser os nossos graus de comparações, beleza? Então vamos começar em 2018. Em 2018 nós temos 7,6 bilhões de habitantes, sendo que 55% deles estão em áreas urbanas, ok? Então, tudo bem. Isso são sites, eu busquei de sites da ONU, e agora eu vou passar para sites do IBGE, ou seja, vamos falar mais do Brasil. O Brasil tem 209 milhões de habitantes, sendo eles, nós temos 76% vivendo em áreas urbanas, sites do IBGE e ONUHabitat, ok? 2030, certo? 2030 teremos 8,6 bilhões de pessoas, um salto de 1 bilhão de pessoas a mais no nosso planeta, sendo que 60% de todas essas pessoas estarão vivendo em áreas urbanas. Apenas no Brasil teremos 225 milhões de habitantes, com 90% deles morando em áreas urbanas. Ok? Essas são as informações que vão nos auxiliar em todos os nossos processos e toda a minha explicação sobre mobilidade urbana. Certo? Ok. Nesse vídeo eu vou trazer alguns transportes públicos. Entre eles vamos falar sobre trens, metrôs, carros, ônibus, a bicicleta e o transporte a pé. Bicicleta e transporte a pé tem um quesito a mais que eu vou ter que explicar para vocês. Que todo mundo pergunta, mas isso realmente é um transporte público? E eu vou falar para vocês o porquê é um transporte público, bicicleta e você andar a pé. Certo? Ok, vamos começar agora com os trens e metrôs. Os trens e metrôs, eles tiveram um gasto de 10 bilhões de reais. Ou seja, para ser construído, para ter um investimento, para ter uma propagação de todo o projeto, teve que ser gasto 10 bilhões de reais. Certo? Bom, mas você deve estar pensando, trem, metrô, todo mundo anda, então deve ter um faturamento absurdo. O faturamento foi de 3 bilhões de reais. Um baixíssimo orçamento, um baixíssimo faturamento, perdão, que teve um prejuízo de 7 bilhões de reais só em um transporte público do nosso país. Isso é um grande prejuízo para o nosso governo e só para vocês terem noção de como agrava na economia. Porque você ter um faturamento é algo extremamente importante. Só que você tem que ter esse faturamento acima do gasto que você fez, que você teve. Porque senão você não lucra nada. E é por isso que o preço dos tickets aumenta a cada ano. É por isso que o investimento em trens e metrôs, principalmente em trens, é muito baixo. Só que também temos que citar as partes importantes. Porque se nós estamos falando sobre mobilidade urbana, nós temos que entender que nem tudo é ruim e nem tudo é bom. Certo? Os pontos positivos. Nós temos uma grande velocidade em trens e metrôs, com um tempo muito curto, temos uma distância muito grande que se percorre em um pequeno espaço de tempo, sem contar com a extrema organização.
Ou seja, você sabe o nome do trem, você sabe a estação em que ele vai parar, você sabe o lugar, o tempo. Isso é a organização do lugar, a organização da estação. Isso é extremamente importante. Mas é um assunto que é tratado hoje em dia e vocês vão ver como é muito importante nós temos uma organização eficaz em um transporte público. Ok, o próximo ponto que nós vamos falar é sobre os ônibus, que é o transporte que todos nós temos uma noção do que é, certo? Os ônibus. Os ônibus, ele de longe pode ser retratado como o pior transporte público que temos hoje em dia no nosso país, por conta de vários aspectos. Primeiro eu vou falar algumas leis que foram estabelecidas e que não foram cumpridas. A primeira lei que foi estabelecida e não foi cumprida é que em 2016 o governo de São Paulo falou que todos os ônibus aqui de São Paulo iam ter uma refrigeração, ou seja, ar-condicionado. Podemos ver que hoje estamos em 2019 e ainda não temos nenhum tipo de refrigeração de ar-condicionado no nosso país em relação aos ônibus. Entenderam? É uma lei que não foi cumprida, não foi estabelecida, um projeto que deu errado e são poucos ônibus que tem hoje em dia. Certo? Em 2017, um ano depois, nós tivemos a pior velocidade média dentre todos os anos em uma rodovia. Antes de explicar o que aconteceu, quero retratar um pouco e explicar o fato do que é velocidade média. Velocidade média é a velocidade de um objeto que ele percorre um determinado espaço em um determinado tempo. Ou seja, se eu, Gustavo, andar 10 metros em 2 segundos, eu andei 5 metros por segundo. 5 metros por segundo, ou seja, minha velocidade média de 5 metros por segundo. Ok? Isso é velocidade média. Neste caso, eu medi velocidade média em metros por segundo. No caso dos ônibus, nós vamos medir as velocidades médias em quilômetros por hora, certo? Só para vocês terem uma noção. Os ônibus tiveram, em uma certa rodovia, 22 km por hora como velocidade média, sendo que a rodovia tem 50 km por hora. É uma diminuição de 28 km por hora, o que não é bom para o nosso país, por vários aspectos. Primeiro, se você precisar se deslocar de um lugar ao outro, ter uma reunião importante, ter uma negociação extremamente importante para o nosso país, o congestionamento vai afetar muito as decisões. E o ônibus tem um baixo índice de investimento. Eu vou falar agora uns pontos negativos que são absurdos hoje em dia, como por exemplo, lotação do ônibus, a falta de uma organização. Na minha região, todo posto de ônibus, todo ponto de ônibus, tem um cartaz. Esse cartaz fala em que ônibus a gente pode entrar para chegar até algum lugar, que são aquelas rotas, tem azul, amarela, vermelha, enfim. Na minha região, esse cartaz está atrasado há 5 anos. Ou seja, há 5 anos esse cartaz não está sendo trocado e por conta disso a organização está muito ruim. Eu não sei se eu vou pegar um ônibus e eu olho, se eu não soubesse, eu olhasse, eu falava, eu não sei para onde eu vou, ou eu pego um lugar errado, certo? Sem contar com o perigo, sem contar com a limpeza que está sendo muito baixa. As condições são muito baixas mesmo em relação a esse transporte público. Podemos também citar que o preço do ônibus aumenta a cada ano. Hoje, em 2019, se eu não me engano, está um pouquinho a mais de R$4, o que é muito caro para um preço de um ônibus. Ok? Esse foi o transporte público ônibus. Agora nós vamos passar para o nosso próximo transporte público, que também é muito simples, que são os carros. Vamos lá. Carros. Quando a gente fala em carro, normalmente as pessoas sempre pensam em os carros normais, aqueles que a gente anda, né? Caminhonete, um Fusca, um Fiat. Só que carros entram também caminhões, entram também motos, entram também os carros que a gente pensou. Então são esses 3 tipos. Ou seja, vamos generalizar em rodovia, certo? Só que neste ponto nós vamos falar dos carros, motos e caminhões, certo? Então vamos lá. Podemos situar várias informações importantes, como trânsito baixo, porque tem uma diferença entre trânsito e congestionamento. Quando a gente fala de trânsito, é a velocidade, é o andar daquela rodovia. Ou seja, se eu estou transitando de um lugar ao outro, ou seja, eu estou em movimento. Quando a gente está em congestionamento, a gente está parado. Então é errado falar, nossa, que trânsito horrível estamos hoje. Na verdade, estaria certo a gente falar que congestionamento horrível, certo? Então vamos lá, o congestionamento é muito grande em relação a carros, caminhões e motos. É muito grande. Temos um baixo custo, temos um alto custo e um baixo
faturamento, porque é muito caro para construir rodovias, é muito caro mesmo. Você precisa de cimento, você precisa de transporte, você precisa de caminhão, você precisa de estrutura, você precisa de engenheiro, base, você precisa de um monte de coisa para você construir uma rodovia boa. Sem contar que você tem que ficar retomando as obras, porque elas quebram com facilidade por conta do intemperismo, por conta do clima, por conta do passar dos carros, do passar dos caminhões. Você tem que ficar fazendo obras toda vez. Você tem que fazer manutenções em todas essas obras, certo? Sem contar com o perigo, uma baixa mobilidade, ou seja, você não tem uma grande mobilidade, você tem que ficar naquele lugar, você ficar parado, travado. Sem contar com perigo, poluição, que são fatores que temos que pensar, e isso afeta na nossa economia sim e na nossa mobilidade urbana. Vamos agora terminar falando de bicicleta e terminando a pé. E eu vou situar alguns pontos, vou trazer alguns pontos para vocês pensarem quando forem para casa e pensarem assim que vocês puderem passar essas informações, porque é isso que é o mais importante. Quando nós falamos de bicicleta e andar a pé, realmente as pessoas falam, mas isso é um transporte público mesmo? Porque normalmente a gente não leva em consideração esses dois transportes, mas eles são sim. Porque se nós estamos nos referindo à economia, o requisito transporte público se torna diferente. Então, falar de bicicleta e falar de andar a pé é sim importante. Vamos começar pela bicicleta. A bicicleta tem uma rapidez baixa, ela é baixa, não é tão rápido assim. Mas você produz exercícios físicos, você tem um exercício físico bom, você não pega congestionamento, você tem, querendo ou não, uma compreensão maior, porque normalmente quando você passa e faz quando você faz a mobilidade urbana andando de bicicleta, você conhece novas pessoas, você conhece novos lugares, simplesmente por andar de bicicleta, você passa a ter novas visões, mas é o maior índice de acidentes, é o maior índice de perigos, é o maior índice de pessoas que morrem por conta da bicicleta, na ciclovia, porque temos um país onde as leis não são muito obedecidas, não são rígidas, e por conta disso as pessoas acabam sendo atropeladas, ou caem, ou se machucam, ou às vezes estão passando por uma ponte, caem da ponte por conta da bicicleta. Então, são pontos que a gente tem que levar em consideração. Uma informação extremamente importante é que o Brasil é o quarto maior produtor de bicicletas do mundo. Ou seja, dentro do mundo inteiro, o Brasil está em quarto, em maior produtor de bicicletas. Isso acarreta o fato de que o Brasil todo ano tem pessoas andando de bicicleta, todo dia tem uma pessoa andando de bicicleta, e por isso a gente pode ressaltar que bicicleta é um meio de transporte. Sobre bicicleta e andar a pé, nós temos um ponto em comum, que daí a gente foge um pouco da mobilidade urbana, mas é importante dizer, que é a neurociência por trás desse movimento. Quando andamos de bicicleta e quando andamos a pé, nós liberamos um grau a mais de serotonina, que é um hormônio que nos deixa felizes, digamos assim, para ser uma base bem simples, ok? E isso faz com que a gente se sinta bem, com que a gente pense, pô, a gente não está fazendo mal, a gente não está poluindo. Isso é mais um incentivo para as pessoas começarem a andar a pé e andarem de bicicleta, que é um ponto extremamente importante e que ajuda na nossa mobilidade econômica, na nossa mobilidade urbana em relação à economia, porque a gente começa a comprar mais, a gente dá um faturamento maior. As bicicletas, se a gente tem a gente gasta muito com bicicleta, mas tem um faturamento ainda maior, o preço da bicicleta vai abaixando ao longo do tempo, e isso é muito bom. E andar a pé não é diferente. Só que andar a pé aqui no Brasil é um problema. Porque temos o assalto, nós temos o baixo índice de segurança, nós temos um perigo maior, nós temos uma distância muito grande para ser percorrida e vamos demorar o triplo de tempo. Então não é bom andar a pé quando falamos de mobilidade urbana. Só que vamos dizer que em relação à neurociência, nós também liberamos o grau de serotonina e ficamos bem. Então, vamos caracterizar no Brasil em pontos importantes em andar a pé, andar mais de bicicleta, porque a gente diminui o congestionamento, aumenta o trânsito. Trânsito, lembrando que trânsito é o movimento. Então a gente aumenta o movimento, aumenta a mobilidade e fica melhor, conhece mais pessoas, faz novos amigos e tem uma visão diferente do mundo. Ok? Certo. Agora, finalizando o vídeo, nós vamos falar uns pontos importantes que temos que levar em consideração. Hoje em dia, o Brasil vive uma crise política, uma crise econômica, uma crise social e uma crise cultural muito grande. Então, é muito difícil nós dizermos o que pode acontecer na mobilidade urbana daqui
100 anos, daqui 10 anos, daqui 5 anos. Tudo pode mudar, certo? Só que eu trouxe alguns aspectos, alguns fatores, pesquisas minhas, eu fui e pesquisei, perguntei para as pessoas, perguntei para amigos, perguntei para professores e perguntei na rua o que as pessoas buscam em um transporte público. E foram esses pontos. O fluxo é o primeiro deles. O fluxo foi um grau absurdo. O fluxo é nada mais, nada menos do que você conseguir se locomover com facilidade, você ter uma mobilidade boa, você conseguir andar, você não ficar em congestionamento. Então, o fluxo é um ponto positivo. O respeito. Quando a pessoa respeita, quando a pessoa tem um respeito a mais pelo outro, normalmente essa pessoa se torna o dia dessas duas pessoas boas. Ou seja, se uma pessoa X chegar e falar bom dia, tudo bem, seja bem-vindo, ônibus tal, uma pessoa Y, os dois vão ficar bem, certo? Então respeito é um ponto positivo sim quando falamos de mobilidade urbana. Próximo, agilidade e velocidade média. Agilidade e velocidade média são pontos parecidos, mas não são iguais. A agilidade é como você consegue passar de um lado, passar para o outro, ir de um lado, ir para o outro em um carro. E a velocidade média, como eu já tinha falado, é a distância que você percorre em um determinado tempo. A velocidade média tem que ser boa, a velocidade média tem que ser grande, certo? A qualidade, o conforto, são pontos importantíssimos. Você vai entrar em um ônibus que está totalmente destruído, não tem uma roda, tem o motor ferrado, está poluindo, está caindo aos pedaços? Não. Então a qualidade interfere sim quando falamos da mobilidade urbana. E podemos ver que no Brasil a qualidade e o conforto não são coisas que são adquiridas hoje em dia. Ok? Distância, tempo foi algo que eu já disse e que é muito importante. Um ponto curiosíssimo, que é a engenharia do lugar. Engenharia do lugar afeta muito na nossa locomoção. Vamos fazer assim, eu vou fazer com o dedo mesmo para vocês conseguirem entender. Normalmente o Brasil ele tem ruas assim, que sobe e depois desce. Isso é uma engenharia muito boa. E não é em todo o Brasil que é assim, mas quando a gente fala de principalmente bicicleta e andar a pé, quando você sobe, você se gasta mais, você tem um gasto maior de energia. Então quando você desce, você não tem tanto gasto, certo? Certo, tá certo esse raciocínio. Quando você sobe na bicicleta, você tem que ter mais força muscular, você tem que perder energia, você tem que produzir mais energia, certo? Então, para você subir é mais difícil. E por isso a engenharia fez que quando você desce, as pessoas nem pedalam, elas só ficam paradas e descem com a bicicleta, certo? É um ponto importante a engenharia sim. A acomodação e confiança são os dois últimos pontos. A confiança é dividida entre estrutura e informação. Foi o que eu já tinha falado do negócio do ônibus, aquele cartaz. Você precisa ter uma estrutura, uma confiança adequada naquele cartaz. Você precisa ter uma confiança naquele negócio que te permite falar, não, eles estão certos, eu tenho que seguir o que eles estão falando. Ok? São pontos importantíssimos. Certo? Agora, os dois últimos mais importantes que eu acho que é não podemos impedir estudantes e trabalhadores de irem aos seus respectivos lugares. Isso, a mobilidade urbana é um dos pontos que discute, em todos os anos é discutido o porquê o transporte prejudica estudantes. Hoje em dia se prejudica sim estudantes e trabalhadores, certo? Bom, galera, eu fiz esse vídeo para vocês pensarem um pouco sobre como a vida de vocês interfere em um país, ok? Então não é tão simples assim mobilidade urbana. Pode ser que vocês estejam escutando esse vídeo hoje e, daqui a um ano esse vídeo tem que ser totalmente cancelado porque se modificou tudo. E não é a mesma coisa. Então mobilidade urbana é um assunto que tem que ser discutido, que é muito bom para ser discutido, que é redação do Enem, é redação de vários vestibulares, é um ponto importantíssimo para vários vestibulares. E não só para vestibulares, para você ter conhecimento de si mesmo. Que a mobilidade urbana ela interfere na economia, é o pilar da economia, o pilar da poluição também e o pilar da sociedade. A gente tem que pensar um pouco mais na sociedade. Beleza? Galera, esse foi meu vídeo sobre mobilidade urbana. Eu espero que vocês tenham gostado e espero também que vocês busquem na sua cabeça pontos positivos e pontos negativos, pontos que você tem que melhorar na mobilidade urbana e fazer a diferença em um país que está em uma crise imensa. Obrigado, galera. Esse foi o vídeo.